Precisa ser feliz, buscar viver feliz é um dever, mas para ser feliz é bom saber viver. Bom dia. Espero que estejamos todos bem, mesmo que eventualmente até nem nos sintamos bem, mas que estejamos bem. Acho que todo mundo sabe que hoje é dia 30 de dezembro de 2015, mais um final de ano que chega. E vamos, antes de ler, lembrar que agora em janeiro nós teremos o curso de magnetismo. São 3 finais de semana seguidas, não são 3 cursos, é um curso único. Começa no dia 9, no sábado, manhã e tarde, domingo, manhã até meio-dia. No outro sábado, do mesmo jeito, domingo idem, e no outro final de semana igual. Nos 2 finais de semana finais já entra a parte prática. Só pode participar da parte prática quem participar da parte teórica. Não há exceção à regra. Tem anos que chegam pessoas aqui, não, mas eu estou ali com um primo, com um tio, com um amigo, com um marido, com mulher, e vai ficar aqui só vendo. Não vai, porque não entra. A gente não permite. Então nem insistam, porque senão vão só dizer: Jacó é tão bonzinho quando fala, mas depois ele é tão chato, mas vai ser chato mesmo. Só entra para a parte prática quem fizer a parte teórica, sem chance de ser o contrário. Ainda tem algumas vagas, ainda não sei exatamente o controle, porque tem inscrições de 2 maneiras: tem aqui na biblioteca, na livraria, e tem por depósito na conta, que é isso, é ver no site jacomelo.com, ou então pegar os dados aí nos boletins de informação que tem afixado no quadro de avisos. E é isso. Este final de semana nós teremos aí já um início de novo ano, e logo no final de semana seguinte inicia o curso. E em fevereiro nós teremos o primeiro Café Cultural de 2016, que vai ser no dia 14 de fevereiro, porque o primeiro final de semana é Carnaval. Então em fevereiro o Café Cultural será no segundo final de semana, iniciando o primeiro café com o Vansan. Então vamos à leitura de um trecho do Evangelho, capítulo 7, que começa: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Mateus 5:3. Eu ia ler mais, mas eu nem vou ler não, só esse versículo já nos basta. Bem-aventurados os pobres de espírito. Muitas vezes não só a gente entende diferente, como dá entendimentos também propositadamente diferentes. A expressão pobre de espírito, dependendo do local onde ela é exprimida, onde ela é expressada, melhor dizendo, ela pode nos levar a ter entendimentos bem diferentes. Na realidade, Jesus se referia àquelas pessoas sem prevenção no espírito, sem prevenção na alma. O Orlando Nucci conta uma história de suas netas, inclusive eu conheci uma dessas netas dele. É uma menina que nasceu portadora de uma deficiência, mas extremamente simpática, agradável. E estava esta neta junto com uma outra neta, sendo que a outra totalmente saudável. E foram a uma bijuteria, loja de bijuteria, compraram algumas coisas. E chegando em casa, uma delas, exatamente a menina que tem o problema, ela colocou 2 pulseiras no braço. E a mãe chamou a outra e disse assim: vá lá e tire as pulseiras, porque ela pode quebrar. E ela foi lá e: peraí, deixa eu tirar, porque a mamãe mandou. E no que ela tira as pulseiras, a criança começa a chorar. E começa a chorar: mas eu quero a pulseira. Aí a mãe disse: não, porque você vai quebrar. Aí a mãe sai, a outra chegou e disse: toma, pode pôr a pulseira.
Mas pode ser que quebre, isso não tem problema não, se quebrar isso não tem valor nenhum. A gente está totalmente de espírito aberto. Nós somos tão preconceituosos quanto a qualquer questão de perda, que basta, por exemplo, a gente estar em qualquer restaurante e cai um copo. Parece que caiu uma bomba, todo mundo olha, todo mundo diz uma piada, todo mundo se incomoda. E aí quando a gente vai analisar o preço de um copo, a gente percebe que nem sempre fazia motivo para que a gente tivesse uma apreensão tão grande. Na casa da gente, muitas vezes a pessoa vai lavar uma louça e na lavagem manual a mão escorrega, a mão está ensaboada, o objeto está ensaboado, cai, quebra, e a gente reza que não tenha ninguém por perto. Por quê? Porque se tiver é uma confusão, porque a gente não consegue se desapegar de um prato, de um pires, uma colher cai, o que foi que caiu? Grita lá da sala alguém. Foi uma colher, diz, tá, ou seja, não teve prejuízo, então não tem problema. Mas se você disser que foi um copo daqueles que vem com geleia, não interessa. Mas como é que você é muito descuidada, quebra um copo? Imagina daqui a pouco você quebrar a sua cabeça na coluna. A gente exagera tanto por conta do excesso de apego. Isso é não ter riqueza de espírito, ou seja, ser o contrário do pobre de espírito que Jesus indica. Esse excessivo apego que a gente tem a coisas, a pessoas, e o pior é que hoje é uma filosofia que diz que nós temos as pessoas para amar e os objetos para possuir, mas nós causamos uma inversão. Hoje a gente ama as coisas e possui as pessoas, e isso dá muita confusão, porque as pessoas não gostam de se sentir objeto, apesar de que se preparam para isso. Uma mulher vai sair de casa, se tiver um espelho, eu duvido ela passar sem olhar para o espelho umas 3 vezes. E se você perguntar, mas por que você está se olhando? Não por nada, por coisa nenhuma. Ou seja, na realidade você sabe que a partir dali você é um objeto de observação. As pessoas vão lhe olhar como um objeto. E já os homens, não é que eles sejam melhores no quesito, eles são simplesmente desligados do item. E eu estou falando aqui de mim mesmo. Para mim, tanto faz sair de chinela japonesa, sapato. O que me incomoda, por exemplo, um sapato apertado. Ele pode ser novo, bonito, caro, pode ter sido dado por quem for, para mim ele é péssimo. Mas a mulher não, a mulher gosta. Inclusive, a mulher sorri muito na rua, principalmente em noites de festas. Não é porque ela esteja sorrindo, é porque ela está no limiar entre chorar e gritar. Então ela põe um salto de bico, os pés pincam lá para baixo e ela diz assim. Então ela pensa que ela está rindo, ela está não diz, meu Deus, que horas é que eu vou poder tirar o sapato? Porque aquele troço deve apertar demais, né? E isso é falta de pobreza de espírito, porque, não, mas é muito deselegante. Já imaginou uma mulher vestida desse jeito com um salto baixo? Sim, o que é que tem? Ela vai estar super confortável. Mas não combina. Não combina com o quê? Não combina com um padrão que alguém criou. Porque, do contrário, pouco estou me incomodando, não está me incomodando os pés. E imagina as pessoas que hoje está tão bonito, né? Hoje eu fico imaginando, todo mundo hoje nasce já com a sandália havaiana nos pés e quer andar de sandália o tempo inteiro e vive. Chega aos 20 anos, os pés estão dessa largura, não é nem tão uma questão de comprimento, mas a largura é desse tamanho. Para uma mulher meter um sapato de bico fino, é por isso que a moda já mudou. O sapato agora não é mais de bico fino, é bico chato, para poder comportar, porque senão não tem jeito. Bom, mas deixa para lá, isso não é um problema nosso. O nosso problema é que a gente fica no excessivo apego a 1000 coisas. A gente se apega tanto que a gente não aceita sequer mudar de pensamento. Hoje de manhã eu fui provocado por uma pessoa que eu quero muito bem, disse assim, olha, você vai e come e prova um sushi. Veja que é uma proposta indecorosa um negócio desse, né? Eu disse, muito bem, eu vou me prometer no ano de 2016 que eu não vou fazer nenhuma novidade, portanto eu não vou provar esse negócio. Porque aí eu digo, mas esse sushi, disse, não, mas o sushi não é o do peixe cru. Eu digo, não me importa se é o cru, se é o assado, eu, na dúvida, teve esse nome japonês, eu escapo pela lateral, porque eu não vou me condicionar. Não, mas se você comer, você vai gostar. Eu disse, esse é o perigo, eu não quero é gostar.
Porque imagina eu gostar de um negócio que eu não posso fazer em casa, toda vida que eu quiser eu tenho que. A pessoa ainda vai dizer assim: não, mas é tão bom, pelo menos você vai ter motivo para sair de casa. Mas quem foi que disse que eu quero motivo para sair de casa? Porque depois que você sai, aí vira, vou falar uma expressão bem nordestina, vira uma caninga. O que é que você vai fazer lá fora? Aí você vai dizer: não, eu vou atrás de um sashimi. Que sashimi, coisa nenhuma, fique aqui que eu faço uma outra coisa. Então você vai se condicionar a novo problema. Mas voltemos à questão foco que Jesus coloca. Bem-aventurados os pobres de espírito. Por quê? Porque quando nós estamos nesse estágio, nós não sofremos compressões, depressões, nem sucções de ninguém. Porque se alguém vier e disser para você: olha, você não deveria vestir uma camisa verde, tá bom. Aí o outro disse: olha, você deveria vestir uma camisa amarela, tá bom. Mas você nem está com amarelo nem verde. Pois é, porque aí pelo menos vocês dois não podem falar mais nada. Eu fico totalmente à vontade. Ou então alguém dizer, como às vezes a gente diz para as pessoas: nossa, seu cabelo não está legal. Tá, obrigado por sua opinião. Pronto, acabou a história. Mas se disser por quê, já dá problema. Ou então se você cair na bobagem de dizer discordo, aí o problema é maior ainda. Então deixa pra lá, o cabelo é teu, usa ele do jeito que você quiser. Tá feio, tá enfeiando é você, não está enfeiando os outros. Mas alguém precioso diz: você está enfeiando o mundo. Um dia não tinham que falar de Chico Xavier, falaram da peruca dele. E aí foram perguntar a ele: Chico, e essa sua peruca, você não acha que é feia? Ele disse: não, eu uso exatamente para não agredir o mundo, porque sem ela fica pior. Então depende muito de como a gente vê a coisa. Ele, em vez de entrar na prevenção, ele entrou na solução. Para ele era uma solução, ainda que ele não embelezasse o mundo por conta disso, porque na realidade a beleza que ele deixou foram os seus exemplos, as suas obras. Mas ainda que a peruca não embelezasse, ele se sentia melhor, mais confortável. Uma pessoa que não saía, não fazia, não andava, não ia à festa, nada do que uma pessoa numa vida comum faz, e ele vivia muito bem. Por que ele ia ter agora que abrir concessões para coisas que não faziam sentido? Quando nós somos chamados de pobres de espírito, nós conseguimos viver com muito mais tranquilidade. Por quê? Porque nos faltam as prevenções. Nós não temos agora prevenção nem com nada, nem com ninguém, nem com coisa nenhuma. Nós simplesmente estamos bem, de bem, e ainda sendo pessoas de bem. Por que então Jesus fala isso? Bem-aventurados os pobres de espírito. Porque já naquela época se ensinava que cada um de nós deveríamos ser o melhor do que a gente podia. Esse inclusive é um problema hoje muito mal interpretado no dia a dia. Existe aquele clássico exemplo, aquela reflexão de que nós podemos fazer da nossa vida um jogo de ping-pong ou então um jogo de frescobol. É praticamente a mesma coisa, só que num você está competindo para vencer o outro, e naquele outro você está simplesmente devolvendo a bola da melhor maneira possível para que o jogo continue sem interrupções. Nós podemos optar na nossa vida por viver de tal maneira que nada nos atrapalhe, ou então podemos viver nesse mundo de competição, que é uma competição insaciável, porque você ganhou uma partida, o outro diz: agora vamos para a revanche. Aí depois vamos de novo para a revanche da revanche. Não, mas você só ganhou porque eu estava gripado. E aí a gente não para nunca. Na vida nós muitas vezes tomamos essa opção, e essa opção não é uma opção de alguém que seja considerado, conforme Jesus coloca, um pobre de espírito. O pobre de espírito é exatamente quem não tem prevenção. Tá bom, você quer ganhar? Ganhe. Primeira vez que Hermínio Miranda foi assistir um jogo de futebol, conta ele em uma das suas obras, ele disse que ficou indignado com aquilo, que poderia resolver em 2 tempos. Bastava jogar uma bola para cada time e estava tudo resolvido, em vez de ficar os 2 times correndo atrás de uma única bola. Ou seja, você pode até imaginar, mas muitas vezes você quebra os paradigmas ou quebra o funcionamento de uma regra. Mas não era uma regra para que cada um pegasse a bola e levasse para casa, mas sim que colocasse no gol.
E ele então deu a segunda sugestão, disse, então por que não põe todo mundo em fila e manda ficar chutando pro gol? Não, mas aí não teria competição, claro que teria, quem fizesse mais gol. Ele disse, não, mas aí que era quem tivesse o melhor goleiro. Ele disse, não, tira o goleiro, começa a chutar sem gol. E nós começamos a perceber que apesar de que nossa vida não é um jogo de futebol, e exatamente por não ser, a gente pode gerar uma nova adaptação, fazer um jogo diferente, jogar para todo mundo ganhar, e não necessariamente para somente eu me sagrar campeão. Eu de futebol entendo somente o razoável e digo que torço por um time que, se você me perguntar o nome de um único jogador, eu não sei. Ou seja, não torço por ninguém, eu simplesmente uso isso só para brincar e às vezes para provocar os outros. Mas o meu filho pequeno, Giorgio, eu não sei de onde foi que ele nasceu, que um belo dia ele se apaixonou por futebol e se apaixonou pelo Flamengo. Não sei como nem porquê, até hoje não consegui entender, mas ele é Flamengo de uma forma doentia. E aí, obviamente, contra um bom flamenguista, nada como um bom vascaíno. E aí ele chega e diz, olha pai, a gente foi na feira ali da árvore de Natal, e ele disse, olha pai, tem aqui de tudo para vender do Flamengo, mas não tem do Vasco. Eu digo, mas é claro, meu filho, do Vasco é melhor, vende logo, do Flamengo sobra. Ele, quando ele não sabe o que dizer, aí ele faz. E estávamos nós passeando na feira e ele assumiu. Porque até covardia, né? Eu usar um contra-argumento contra uma criança, mas é exatamente para a gente poder descontrair. Depois a gente conversa, a gente brinca e quebra essa cisânia de um ter que lutar contra o outro, quando na realidade não tem nada a ver. Um time ganhou, são quantos times que estão competindo? 22, um vai ganhar, sim, um vai ganhar, e os outros todos vão ficar para trás. Mas no próximo ano pode mudar tudo de novo, e aí? A nossa vida vai ficar dependendo disso? Não, vamos pegar isso. Para que é o esporte? O esporte está dentro da estrutura do lazer, mas nós não aproveitamos o lazer. A propósito, domingo passado eu fiz a palestra Como Viver Melhor no Novo Ano, e eu abordei essa questão sobre como é que nós iríamos nos programar para o próximo ano. E no último item eu deixei de propósito o lazer. Infelizmente nós não sabemos nos programar nem mesmo para o lazer. Não sabemos. A gente quer marcar uma coisa para o fim do ano. Está aí o noticiário dizendo que vai chover. A gente diz, não, mas não vai chover. Mas olha, tá, aí se mostrou o mapa, está mostrando, é o ninho, como é que está. Não, mas aqui não vai chover, Deus não vai permitir que chova aqui. Certo? Ele vai colocar um guarda-chuva em cima do seu ambiente e deixar o resto do mundo todo inundar, mas para você não. Não, mas não pode. E aí você não se programa para chuva. Chega na hora, chove, e aí você diz, não, mas não é possível, Deus não estava satisfeito com isso. O que é que Deus tem a ver com isso? Ele já mandou te avisar que ia chover. Mas a gente fica nessa luta infernal contra a natureza e contra nós mesmos. Nós não sabemos nos preparar, e aí vivemos um ano triste. Olha, eu estava me programando para ir para o exterior, mas você viu, o dólar subiu demais, já não dá mais para eu ir. Ótimo, e o que é que você vai fazer? Se for para não ir para o exterior, também não vou para lugar nenhum. Então não reclame, a opção é sua. Não, porque aí como é que eu vou fazer? Eu vou passar as férias aonde? Em Caicó. Você gosta de Caicó? Gosto, então vai para lá que é bom. Ah, mas eu não gosto de Caicó. Então por que você está falando em Caicó? Nós vivemos nessas lutas. Obrigado, muito obrigado. Não, tá bom, obrigado. Nós vivemos nessa luta porque a gente não sabe se programar, nem para lazer. A gente se programa, hoje à noite eu vou assistir um filme. Aonde? No cinema. Mas quando eu chego em casa, a mulher diz que está com dor de cabeça e uma criança está com o nariz escorrendo, com febre. Aí o que a gente faz? Fica com raiva. Por quê? Porque tem uma televisão, tem um DVD, tem filmes nos canais pagos e tudo. Não, mas eu queria ir para o cinema. Não, então era você ter programado diferente. Você não queria ver um filme ou você queria ir só para o cinema? Não, porque eu fui para o cinema, mas a fila estava muito grande. Mas não era para o cinema que você queria ir? Não, mas eu queria assistir o filme. Por que não assiste em casa? Nós não nos programamos nem para o lazer. A gente se programa muito mal porque a gente não dá a opção 2. Para quem? Para nós mesmos. Se isso for e não tiver bom, o que é que eu faço? Eu vou tentar fazer agora esse outro. Agora imagina, a gente não sabe programar um lazer de um fim de semana, ou de um final de ano, ou do que quer que seja,
Como é que a gente vai programar agora, daqui a 2 dias, a gente vai dizer feliz ano novo? E o que é que você vai fazer no ano novo? Eu vou desejar paz para o mundo. Sim, isso não depende de você, pelo menos pouco, né? Eu vou querer encontrar o amor da minha vida. Sim, só porque virou a página do ano, você vai encontrar agora o amor da sua vida. Eu vou fazer um vestibular e vou passar. Sim, você vai fazer que vestibular? Ainda não decidi. Mas o ano está aí, virou agora. E aí, como é que você vai fazer? Então nós precisamos ser práticos. Alguém que é pobre de espírito tem isso no espírito: praticidade. Eu não vou, mas eu acho que vou seguir por aqui. Para concluir hoje, uma reflexão bem interessante também do meu amigo Orlando Nunes. Uma criança saiu de casa e foi comprar pipoca e sorvete. Quando tinha comprado, aí comprou pipoca e refrigerante. Quando comprou, viu que havia um senhor pobre, cabeça baixa, sentado no banco da praça. E ele foi lá, sentou, olhou para o homem olhou para ele, ficaram lá os dois quietinhos. Ele começou a comer e olhou para o homem e disse: tome. E deu para o homem comer com ele. E o homem começou a comer e sorriu para ele. E ele foi beber o seu refrigerante, e aí olhou para o homem e disse: tome. E deu refrigerante. E o homem olhou para ele e sorriu, um sorriso lindo. Conta ao menino o sorriso mais lindo que ele já tinha visto. E a cena foi tão tocante para os dois, que os dois ficaram sentados na praça, sem trocar uma única palavra. Até que começou a escurecer, e o menino olha para ele e a cena, dizendo que já vai. E o Senhor dá-lhe mais um grande sorriso e sai para o lado oposto. E o menino chega em casa com um sorriso do tamanho do mundo todo. E a mãe disse: meu filho, o que aconteceu que você está sorrindo tanto? Ele disse: minha mãe, a senhora não sabe. Eu me encontrei com Deus. Como assim? Encontrei com Deus. Mamãe, ele já é um velhinho. E ele estava meio triste. Parece que ninguém dá mais atenção a ele. E aí aquilo que eu tinha comprado para mim, eu dividi com ele. Minha mãe, ele me deu o sorriso mais lindo da minha vida. Oh, minha mãe, como é lindo o sorriso de Deus. No outro lado da cidade, o velhinho chega em casa e chega sorrindo. E a mulher que eu aguardava diz: nossa, o que foi que você viu? E ele pergunta por quê. Diz: nossa, você está com um sorriso divino. O que foi que houve? Ele disse: eu não lhe conto, minha mulher. Eu me encontrei com Deus. Você se encontrou com Deus? Sim. Eu pensava que Deus era um velhinho, mas Deus é um menino. E ele percebeu a minha tristeza e me deu o seu lanche. E eu matei a minha fome, porque eu já não tinha mais forças para chegar em casa. Como Deus tem um sorriso maravilhoso. Quando nós somos pobres de espírito, nós podemos ver Deus em tudo e em todos, em qualquer lugar e em qualquer situação. Talvez a gente nem possa ou não deva prometer muita coisa para o ano novo, mas que tal a gente começar a procurar Deus nas atitudes que estão ao nosso derredor e agirmos como Deus, devolvendo as boas imagens para aqueles que se acerquem de nós. Esta é uma grande proposta. Vamos agora relaxar, para irmos à segunda parte dos nossos trabalhos de hoje. Procuremos ficar o mais relaxado possível, mentalmente em especial. Deixemos-nos embalar pelo sorriso de Deus em nossas vidas. Favoreçamos para que as ondas de tranquilidade e de harmonia nos envolvam.
Recordemos que quando aqui chegamos nesta encarnação, fomos recebidos com grande emoção. Aqueles que cuidaram de nossas infâncias certamente desenvolveram grandes reflexões e alegrias com os nossos exemplos de pequeninos. Cabe a cada um de nós absorver os exemplos dos pequeninos de hoje. Relaxemos, sintamo-nos como crianças, crianças puras, pobres de espírito. Sintamo-nos abertos à vida. Estejamos em paz conosco mesmos. Enfermidades, na maioria das vezes, têm a missão de nos despertar para uma vida mais equilibrada. As dificuldades do dia a dia nos convidam à superação, à criatividade e à perseverança nas boas decisões. E nestes momentos de relaxamento, nós podemos nos encontrarmos apenas conosco mesmos, como se estivéssemos de frente a um espelho, olhando não apenas as nossas feições, o nosso corpo, mas através das janelas da alma, penetrando na nossa essência. Descobrir que somos tão suaves, tão leves. Descobrir que somos tão puros e tão potencialmente fortes. Tudo isto na sutileza da nossa essência, restando-nos, portanto, apenas um pouco de exercício para sermos e estarmos melhores. Inspiremos profundamente, com calma, e expiremos de maneira bem relaxada. Inspiremos e expiremos, buscando a tranquilidade que nos envolve naturalmente. Sintamos os abraços dos nossos anjos e guias protetores. Todos nós os temos. São como amigos de infância, dos quais nem sempre nos recordamos, mas que mostra a força do encontro de almas, quando nos vemos ou nos reencontramos, porque volta toda a força dos momentos de alegria, de companheirismo. Os nossos anjos protetores nunca se ausentam, estão sempre perto. Nossa falta de exercício, entretanto, não nos permite vê-los com a frequência que gostaríamos. Eles nos envolvem e nos abraçam. Eles nos fortalecem. E posso assegurar, os espíritos que dirigem e trabalham nesta casa estão todos aqui reunidos, envolvendo-nos num halo de radiante beleza e profundidade. Permitamos-nos fazer parte deste círculo. Sintamos as suas vibrações. É de emocionar, é de arrepiar,
tamanho carinho, tamanho desvelo. Pedimos aos nossos magnetizadores que unam as suas energias para ampliar este círculo abençoado, em que todos e cada um recebemos o influxo abençoado do mais alto, como eles a nos dizerem: sejamos novos na vida, renovando as nossas atitudes. Sejamos vida no novo, levando adiante tudo o que temos de bom na alma. Cada um ouça dentro de si mesmo os convites e as amorosas palavras que estão dirigidas a cada um em particular. Aproveitemos estes momentos de energização positiva e nos sintamos renovados, fortalecidos, preparados para as novas vitórias que virão. Os nossos magnetizadores irão magnetizar nossas águas. E nós aqui permaneceremos em oração, aproveitando o máximo que pudermos este ambiente. Se cada um pudesse ver o cenário que aqui está estabelecido em favor de cada um de nós, certamente a emoção que toma conta da alma nos proporcionará verdadeiras curas, pois são curas de profundidade. Permaneçamos em oração e absorvendo estes fluidos. Que assim seja.